Pessoal, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem. A minha ação, no caso, seria apresentar para vocês, né, o desenvolvimento, né, de habilidades em resumo acadêmico, como escrever um abstract. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, né, de escrever, né, esse tipo de resumo, ou já leram alguma vez. Mas hoje o objetivo dessa ação, basicamente, né, é apresentar para vocês o conceito, né, do abstract, falar também um pouco por que escrever, né, esse tipo de resumo, né, a importância do gênero, e apresentar também alguns problemas, né, que existem durante a revisão, né, dos abstracts. E, por último, né, apresentar para vocês algumas técnicas para elaboração desse tipo de resumo acadêmico. Então, o que é o abstract? Né? Ele vai ser uma das seções, né, de um artigo científico, onde que ele vai ter ser apresentado, né, de forma condensada as ideias principais do texto. E ele deve ser, né, obrigatoriamente, ser escrito, né, em língua inglesa. Então, qual que é a importância, né, da gente escrever esse tipo de resumo, né, no artigo acadêmico? Então, o abstract vai ser de uma forma, né, uma maneira mais rápida e atualizada para a gente fazer, né, essa divulgação, né, do texto, né, do artigo, né, e ele pode ser utilizado também para fazer publicações em resumos, né, de revistas internacionais. Outro ponto importante também é que ele é um trabalho de extrema importância, porque ele vai resumir, né, em poucas palavras, aquele trabalho que foi realizado, né, e esse trabalho vai ser resumido, né, numa língua universal, ou seja, que é a língua inglesa, né, então qualquer um país, né, de fora, se alguém tiver interesse, né, de ler o seu trabalho, ele estando na língua inglesa, né, ele vai ter mais chance, né, de ser divulgado. E o outro ponto, né, por que escrever um abstract, né? Então, a primeira questão é que esse tipo de escrita é utilizado para poder substituir, né, o texto original, né, num formato mais de resumo, de forma mais acessível, né, fazendo com que leitores ou usuários, né, provenientes de outros países, né, consigam, né, ter acesso a esse conteúdo, né. Outra questão também vai permitir, né, que os leitores interessados no seu trabalho, né, assim que eles leem esse resumo, eles vão ter interesse, né, de ler o trabalho completo. Então, o resumo ele precisa estar muito bem feito, porque ele é o primeiro passo, né, que o leitor vai realizar a leitura, e a partir daí ele vai ter interesse, né, de ler o trabalho por completo. Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns problemas, né, que geralmente existem na revisão dos abstracts, né? Então, o primeiro ponto vem com relação, né, à estrutura, né, desse resumo. Então, vai ser a ausência, né, de partes importantes, né, que devem ter, né, nesse tipo de resumo, que são o objetivo, a metodologia, né, os resultados e a conclusão, né? E outro ponto importante com relação outro problema, né, que geralmente tem é a questão, né, da tradução de forma literal, né, do resumo escrito em português, né, a tradução, né, realizada, né, em alguns programas, né, como o Google Tradutor, que realiza, né, a tradução de forma literal, né, só que isso é um problema porque tratam-se de línguas distintas, né, ou seja, a estrutura da língua, ela vai ser, né, diferente. Então, primeira questão, né, outro ponto também importante, vai ser relacionado às citações, né,
as citações não, o uso da pontuação, né? Então, geralmente, a pontuação do português e a do inglês, ela é diferente, né? Então, o português a gente usa, faz uso, né, da vírgula, os períodos, eles são mais longos, né? A ordem das sentenças também, elas obedecem, né, uma ordem direta, então, quanto o inglês, a incidência, né, dos períodos, eles são mais simples, a ordem, né, dos elementos, né, então a gente tem basicamente sujeito, verbo, objeto, e dessa forma dispensa, né, em alguns casos, o uso da vírgula. Então eu trouxe um exemplo para vocês de uma frase no inglês, né, igual a gente tem aqui, few investigation deal with the process, ou seja, poucas investigações abordam esses processos, então a gente tem few investigations, que vai ser o nosso sujeito, o deal vai ser o verbo, e o with the process, que vai ser o objeto. Então, vai ser um período simples que acontece, que tem apenas um verbo, portanto, uma única ideia, então, vai seguir, em geral, né, essa regra, sujeito, verbo, complemento, né, com a ordem direta, e, ou seja, a vírgula, nesse caso, não é necessário. Outro problema que nós temos está relacionado à questão da referência a autores. Então, segundo Kremes, 1982, ele diz, né, que o resumo ele deve ser informativo, expor o objetivo, a metodologia, os resultados, conclusões, né? Quando se tratar de relato de pesquisa, ele deve ter 250 palavras, ele não deve conter parágrafos e nem conter citações de autores. Então, geralmente, né, o abstrato ele não pode, né, conter citações de autores e deve seguir, né, uma quantidade de palavras específicas, né, obedecendo sempre, né, as normas no caso da revista que você for fazer a publicação. Outro problema também que geralmente acontece, né, na escrita dos abstratos com relação às palavras inventadas em inglês. Então, a gente tem as palavras cognatas, né, que são aquelas da língua portuguesa, né, que se assemelham, né, com a língua portuguesa, né, como Modern, Institution, Company, Education, entre outros, e como elas são parecidas, né, com o português, tem algumas que também são parecidas, mas na verdade elas né, são falsos cognatos, né, e tem algumas pessoas que não dominam, né, a língua estrangeira e acabam escrevendo, né, as palavras, né, achando que são, no caso, palavras cognatas, e na verdade elas não são, né, então a gente tem, por exemplo, né, portados, que no caso é uma palavra que se remete a portadores, né, relacionamento, que seria alusão a relacionamento, que no caso relacionamento, relationship, então é outro termo. Nós temos também outro exemplo, ability, que no caso o uso correto, né, seria sem o uso do H, sem a letra H, né, a palavra study, que no caso aqui, geralmente as pessoas escrevem, né, sem o uso do S, methodology, que as pessoas geralmente escrevem, nem seu uso do H depois do T. E outro ponto também que eu queria trazer para vocês, relacionado, né, a esses problemas, com relação ao uso, né, das preposições em língua inglesa. Né? Então, algumas preposições, né, elas têm o significado de ou da, por exemplo, of, from, by. Então, o significado delas, né, geralmente é de ou da, mas vai depender do contexto, né? Então, conforme o contexto, of ele vai indicar posse ou propriedade, from ele vai indicar procedência, by ele vai indicar autoria. Então, durante essa escrita tem que ficar bem atento, né, com o contexto da frase e colocar, né, a preposição
né, de forma adequada. Outro ponto também, outro problema também, que eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, é com relação, né, ao tempo verbal, né? Então, tem alguns casos, né, que a pessoa ela escreve a frase em língua inglesa, né, e não observa o tempo verbal, né? E às vezes coloca verbos no passado, no decorrer de todo o texto, né, coloca verbos do passado e misturado com verbos do futuro e assim por diante. Então, por exemplo, a gente tem essa frase que the result will suggest it, the by will conclude that since the participants would analyze it. Então, nessa frase a gente tem aqui o uso dos tempos verbais, né, misturados. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o uso do will, que vai indicar, né, o futuro, o uso do concluded, que vai indicar o passado, né? E o old analysis, que no caso significa probabilidade. Então, a gente tem aí, assim, numa sentença, a gente tem essa variedade, né, de tempos verbais. Ou seja, isso acaba sendo uma inadequação, porque em todo, não é só na frase, né, mas em toda sentença, no caso. Então, em todo o resumo, ele tem que obedecer, né, a esse padrão, o único tempo verbal. Então, é preciso, né, indicar nesse tempo verbal de forma correta. Então, se for um trabalho que você já realizou, o verbo, né, vai ter que estar no passado. Né? Se for um projeto que você ainda está em andamento, né? Então você também tem que pensar e escolher, né, o tempo verbal de forma correta. Outro ponto importante também, que é as traduções literais, né, de nomes ou expressões, né, que são próprias do nosso cotidiano, né, ou que fogem da nossa cultura, e que elas são traduzidas de forma literal, né, e não tem a mesma carga semântica da língua, da língua inglesa, né, e também vai conduzir para uma má interpretação. Por exemplo, a gente tem o termo medium teaching, que no caso a tradução literal seria ensino médio. Então, em inglês, ensino médio não é escrito dessa forma. Então, nós temos que tomar cuidado, né, novamente com essa questão da tradução literal, né, porque ensino médio vai ser high school. Então, se a gente for traduzir de forma literal, vai ser, né, alta escola no caso. Mas na hora que você for fazer essa tradução, observar para não fazer o uso dessa forma literal, né? Fazer a pesquisa, né, de como que escreve o termo, né, de forma adequada. Então, isso pode contribuir, né? Porque se um leitor não nativo, ou seja, não da língua, que não seja, né, da língua portuguesa, um leitor nativo mesmo da língua inglesa, ele for fazer a leitura, né, de um trabalho, de um resumo, ele vai ler e ele não vai, pode ser que ele não consiga entender, né, e faça, né, algumas interpretações errôneas sobre, né, o trabalho. Então, agora eu vou trazer para vocês algumas sugestões de propostas, né, metodológicas para a elaboração, né, do abstract. Então, eu escolhi seguir, né, essa abordagem de Colbaches, 1994, que ele vai propor, né, a estrutura do abstract. Então, ele deve ter, né, no resumo, a contextualização, né, o porquê desse trabalho, falar um pouco da justificativa, das causas, ter a temática geral também, né, o que no caso, aquilo que é original, né, daquele trabalho, os objetivos, né, para quem, né, as finalidades, quem se destina, né, todo esse trabalho, né, os procedimentos, né, as teorias utilizadas, métodos, né, os resultados, também é importante ter durante esse tipo de resumo, e por último, né, a conclusão,
né, as interpretações dos resultados, né, de forma direta e explicando, né, como que foi essa conclusão, né, desse trabalho. Outra sugestão é observar sempre, né, a ordem das palavras na frase. Então, seguir nessa ordem direta, né, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento, né? Se houver lugar ou no tempo da frase, você pode, né, acrescentar, né, alguns termos, mas sempre observando essa ordem, né? Igual a gente tem esse exemplo de children needs special education. Então, a gente tem o sujeito, o verbo, né, mais o complemento. Mas você pode acrescentar, né, alguns termos, né, nessa frase, como in this ou today, para poder trazer um complemento melhor na frase também. Outra questão também é o local, né, dos adjetivos na frase. Então, os substantivos em inglês eles são sempre precedidos dos adjetivos, né? Então, no português, se a gente for falar educação especial, então, educação vai vir sempre, né, no caso, o substantivo, ele vem sempre primeiro do que o sujeito, o adjetivo, né? Então, em inglês, a gente tem primeiro o adjetivo, né, e depois o sujeito, como special education, né? Então, deficient skills ou good assessment, por exemplo. Então, sempre seguindo essa ordem, né? Vem primeiro o adjetivo e depois o sujeito. É importante também notar, né, que em inglês os adjetivos eles vão precedir os substantivos e eles nunca aparecem no plural, né? Os adjetivos eles não concordam em número com os substantivos a que eles se referem, né? Como geralmente acontece em português, né? Então, por exemplo, tem deficient persons que está correto, agora deficient persons que vai estar incorreto, né? No caso, está trocado, né? E já esses verbos, eles sempre vão concordar com o sujeito, nesse caso, né? Então, como a gente mencionou, quando foi mencionado anteriormente, né, os tipos verbais, eles devem estar sempre coerentes, né, para que haja essa coesão das informações relatadas, né? Então, a pessoa que está escrevendo, né, o resumo tem que prestar bem atenção, né, na estrutura, né, e no tempo verbal do texto. Então, basicamente, essas próximas sugestões que eu estou trazendo está mais relacionada à questão da gramática mesmo, da escrita, né, dos textos em língua inglesa, né? Então, no presente, por exemplo, a pessoa tem que prestar atenção, né, na regra gramatical, né, do presente simples, quando que a gente, nos verbos em terceira pessoa, né, que precisa acrescentar o S, né? O passado, quando está no passado, os verbos, a grande maioria tem que colocar ed no final, né? O futuro, né? Que conforme se for falar de uma coisa que a pessoa não tem certeza, aí ela vai colocar o will ou não, coloca going to para apresentar, né? Essa frase no passado, no futuro. Quando a gente quer indicar a possibilidade de uma sessão no futuro, então tem que prestar atenção nesses verbos anômalos, né, na hora que for também escrever a frase, como might, can, could, should, must, né. E também, para finalizar essa parte da gramática, outro ponto importante também para ser utilizado na escrita do resumo é com relação, né, aos itens de coesão, né. Então, a gente pode utilizar alguns itens, né, para contribuir nesse processo, né, de coesão do texto. Então, por exemplo, se o texto ele for as ideias, né, que são adicionadas ao longo do texto,
né, para ser introduzidas por palavras, a gente pode usar also, and, nor, in the other words, ou seja, em outras palavras, né, and, que é e, also também, para trazer, né, mais esse ar de coesão. Da sequência, né, do texto, né, para a gente indicar algumas frases, né, que expressam a diversidade, então a gente pode usar but, que é mas, although, embora, né, ou também quando a gente quer indicar consequência, a gente também pode utilizar esses conectivos, né, que vão indicar a coesão, né, por exemplo, because, que é porque, since, consequently, por exemplo, e também a gente pode utilizar alguns conectivos também para expressar temporalidade, né, que é after, que é depois, finally, finalmente. E também, né, para trazer essa ideia também de consequência, a gente também pode utilizar outros conectivos como so, que daí então, né, therefore, since, né, because, para indicar temporalidade, né, wine, finally. Para resumir, nós podemos usar thus, the sum up, shortly, to conclude, in a word, né? E para indicar enumeração também, né? A gente pode utilizar, né, esses conectivos first, second, one, two, three, que todos esses termos, eles contribuem, né? Essas palavras, eles contribuem para proporcionar uma clareza melhor e também, né, tornar as ideias mais coerentes, né, na redação do abstract, de um abstract. Então, essas aqui são as minhas referências, né, que eu utilizei, né, observando, né, basicamente as estruturas, a sugestão, né, de escrita, né, alguns erros, né, que eu tirei, que são mais comuns, né, que eu extraí desse artigo. E basicamente é isso.